Olá, eu sou o Dr. Mário Fernandes, professor de odontologia legal. Seja muito bem-vindo ao nosso canal no YouTube. Eu tinha dito que nós íamos então voltar ao caso pericial da introdução, então nós vamos dar uma olhadinha juntos. Reparem essa rua, né? Essa rua, então, a partir disso tem uma parte asfaltada, né? Ela é num determinado município aqui do nosso Rio Grande do Sul, e estava, pessoal, chovendo nesse dia em que ocorreu o acidente. Então a chuva tapou exatamente esse buraco, né? Então, vocês imaginam uma lâmina d'água onde o sujeito que vem de bicicleta, e aqui é muito comum, eu não sei na cidade de vocês, mas as pessoas usarem a bicicleta para ir se deslocar ao trabalho. E aí ele simplesmente não viu, porque não tinha como ver, estava tudo molhado, né? A água criou um espelho d'água e não tinha como ver o buraco. Caiu dentro do buraco e efetivamente teve aí uma fratura, né? De dentes, como a gente viu, escoriações e tal. Então, observem que interessante e a importância da documentação, nesse caso que eu estou relatando, que é exatamente a ficha de atendimento ambulatorial, né? A ficha de atendimento aqui faz toda a diferença. Olhem o tratamento e descrição de procedimentos ali na direita. Então, o paciente teve um atropelamento por motocicleta. Aí eu disse, poxa vida, mas como é que foi isso? É porque ele disse que ele caiu no buraco porque vinha vindo uma motocicleta. Até por isso eu tive que perguntar para ele no dia da perícia, porque eu não estava entendendo, né? Digo, não, mas explica melhor, como é que está uma coisa no SAMU e outra que tu me contou. Então, aí eu consegui entender o que tinha acontecido. Ele estava andando da bicicleta, veio uma moto, atirou aquela aguaceira para cima dele e ele caiu no buraco. Bom, e aí, sem sinal clínico de fraturas, diz ali, né, escoriação, ferimento corto-contuso na face, opa, ferimento corto-contuso de face, fratura de dentes incisivos, sutura com fio tal e tal. E aí ele foi parar no nosso HPS, né? Aqui tem o nosso boletim, e eu tinha referido para vocês a importância da gente poder observar a documentação de hospital ou de ambulatorial, que ele porventura tem, em qualquer caso de valoração de dano, isso vai ser divisor de águas. Lembrem que eu falei que se ficar internado, tem uma caracterização de um déficit específico, total, né? Ele pode variar na repercussão pessoal. Então, isso tem que ser analisado, né? Avaliado pelo HPS, lá no nosso caso, não tinham fraturas, né? E o buco colocou lá em cima, né? Fratura coronária de incisivos superiores, contusão de lábio superior, indicando conduta a seguir, ou seja, mandou ele seguir adiante, né, ao local que tinha enviado ele para lá. Então, pessoal, esse é o rapaz, né? Repare que interessante esse caso, né? Nós estamos observando, então, um rapaz que vem para uma perícia sem ter os incisivos superiores anteriores, né, os centrais, e com um lateral, pelo que a gente está vendo ali, meio danificado. Aí esse caso está bem interessante, porque eu comecei a observar, eu entendi, então, que aquela fratura corto-contusa de face, eu olhei a face dele e encontrei ali perto do olho, repare, na região orbitária do olho, tem ali uma linha cicatricial que vai até o cabelo. E eu peguei a régua e comecei a medir para ver e fotografar, estava com a minha colega, normalmente eu faço junto essa perícia, inclusive não é porque ela está aqui, mas a professora Rosane já me ajudou aí numa perícia que nós vamos ver junto em seguida. E aí eu comecei a fazer, olha que interessante, aí ele levanta o dedo assim por baixo da régua, meio de lado, e diz assim, doutor, não é essa. Eu disse assim, mas como que não é essa? Ele disse assim, não, essa foi uma garrafada que eu levei na face, porque eu sou, depois que eu estava trabalhando, eu passei a trabalhar de vigia, e aí deu uma briga no local lá que eu estou, e aí isso aqui é outra coisa, não foi da queda da bicicleta. Então a gente tem que ter um cuidado, e por isso que eu fiz essa questão de mencionar essa situação, né? Porque
lembrem que eu falei, a gente tem que saber exatamente o que foi do acidente, né? Lembrem que eu conversei um pouquinho sobre isso no início, e o que não foi, tá? E aí chegamos na lesão que tinha sido o motivo. Ele tem uma lesão cicatricial ali, que até tem uns cabelinhos ali bem na região do mento, né? Também na região do lábio superior, ele teve uma essa inclusive descrita pelo Bucco, né? Aonde ele teve um corte no lábio superior, foi suturado, dá para observar direitinho ali uma cicatriz hipercrômica. Para quem já teve patologia vai me entender, hipercrômica ela está com a coloração maior, né? E a partir disso, ele teve, então, a fratura dental, né? Reparem que a cicatrização do lábio também mostrava uma perfuração até o outro lado, né? Então ele ficou com o lábio bem solto em cima, mas não perdeu substância. E daí a primeira impressão que a gente tem dele, né? Então repare que situação, que caso interessante, quando a gente tem, então, uma perda de incisivos, né? E na perícia a gente costuma pedir, conversar um pouquinho, a gente procura trocar uma ideia com o periciando, né? E ele conta que ele tinha, à época do acidente, uma namorada, né? E ele diz que depois de 6 ou 7 meses ele perdeu a namorada. Então isso marca muito, né? No momento em que ele perdeu os dentes, né? Então isso ficou assim muito marcante no dia da perícia com essa questão que ele colocou. Olhando por oclusal inferior e superior, né, a gente observa ali então um dente incisivo lateral que ficou mais ou menos em condições, mas o outro, que seria o dente 22, já com comprometimento de cárie bem grande, né? E chegamos naquela imagem que eu tinha mostrado no primeiro momento. Então, mais adiante, nós vamos entrar no dano estético daqui um pouquinho. Nós vamos fazer aquela velha pergunta, né? O quanto ele enfeou, né? Como que a gente faria uma indenização nesse caso dele? Como que seria essa indenização em termos de metodologia para quantificar o dano? Nós vamos conversar já. Para vocês terem uma ideia, esse caso está publicado nessa revista espanhola, é uma revista Cadernos de Medicina Forense. Essa publicação tem 3 anos, né, professor Rogério? E, para vocês terem uma ideia, esse rapaz ganhou da prefeitura R$15 mil à época, ainda a ser calculados com juros. Então, a gente fez o cálculo, assim, mais ou menos por cima, e ele ganhou uma indenização de 20 mil, né, porque fazia praticamente aí quase 6, 7 anos que ele já estava na justiça. Então, esses 15 acumulados com o juro de mora, ele vai aí a praticamente R$20 mil. Esperamos que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo e deixa eu te dar uma dica. Se você faz laudos periciais, não deixe de acessar o nosso e-book gratuito. O link está na descrição desse vídeo, certo?